Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos e irmãs, professores responsáveis pela dedicação do ensino para a escola dominical com os adolescentes e os juvenis. Nós vamos estar, nessa ocasião, estudando a lição de número 5 da nossa revista e, claro que com certeza também fazendo uso das considerações bíblicas na palavra de Deus. A lição de número 5, meus irmãos, conforme vocês tendo o material em mãos, tem o título A Piedade de Josafá. Hoje nós vamos falar sobre um rei, um dos reis, dentre tantos, não é? Do reino do sul, que é Josafá. Até então nós temos estudado aí a respeito de vários reis, principalmente também os reis de Israel, que conforme os irmãos já meditaram, na ocasião que ocorreu a divisão das tribos, o Senhor assim fez, por sua soberania e vontade, ficaram 10 tribos ao norte, com um rei ali naquele território, e ainda em Judá, mais precisamente em Jerusalém, um rei no reino do sul. E aqui está Josafá. Josafá é um rei que está em Jerusalém, e é sobre ele que nós vamos falar alguma coisa hoje, tá? Temos um texto áureo que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, um texto áureo muito conhecido, muito falado pela igreja, pelo povo de Deus, no verso 17, em que está escrito assim: Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Este é o nosso texto áureo e nós temos também uma leitura bíblica que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 17, os versos de número 1 a 19. Eu não vou estar fazendo a leitura porque praticamente os irmãos, as irmãs, professores vão estar fazendo a leitura com eles em classe. E é dentro deste ponto que nós vamos iniciar a nossa meditação. Está bem? Numa introdução, nós temos o seguinte argumento conforme o nosso material de estudo. Vamos estudar nesta lição sobre Josafá, um grande rei e líder em Judá, que temeu ao Senhor, levando o povo a temê-lo também. Aboliu a idolatria e instruiu o povo na palavra de Deus. Embora tenha aparentado e feito aliança com Acabe, um mau rei de Israel, Josafá voltou-se para o Senhor, fazendo reformas espirituais profundas em todo Judá. O resultado de sua fé e perseverança em servir ao Senhor não poderia ser outro, um reino vitorioso e próspero. Essa é a nossa introdução do breve assunto que nós vamos meditar com os irmãos sobre Josafá. Então vamos lá. Josafá, irmãos, rei em Judá. Um ponto importante que pode ocorrer de que alguns deles façam a pergunta, isso é algo que é possível que aconteça para que os irmãos estejam atentos, até mesmo é o título da revista, quando trata sobre a piedade de Josafá. E eu preciso primeiro falar com os irmãos sobre a expressão piedade. Existem outros entendimentos a respeito desta expressão. Mais precisamente aqui, nós poderíamos, conforme talvez eles perguntem, mudar a expressão piedade para santidade, tá bom? Ou um desejo de obter comunhão com Deus, estar em comunhão com Deus. Então a piedade de Josafá tem este significado, era um homem que buscava estar em comunhão com Deus. Porque há um outro sentido em que usa-se a expressão piedade, mas num sentido de dó, de compaixão, mas não seria praticamente o que está sendo utilizado aqui no título da lição, a piedade de Josafá. Ou seja, a intenção de Josafá, através do seu temor à palavra de Deus, ele então buscar ter
comunhão com Deus. E é isso que nós vamos ver neste rei. Este rei da lição de número 5, Josafá. Nós temos um primeiro assunto que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 17, dos versos 1 ao 19, que se diz assim na leitura: Josafá adotou uma receita infalível que só poderia resultar em prosperidade espiritual e material para seu reino. Buscar ao Senhor como fez Davi, abandonando as práticas idólatras e implementando em todo Judá um amplo programa de instrução da palavra de Deus ao povo e usando para este fim todo o contingente intelectual que dispunha, a saber, príncipes, levitas e sacerdotes. Então os irmãos notem bem, este rei foi um rei que deixou, através do seu exemplo de vida, uma referência de fidelidade e temor a Deus. E isto revelava-se no ato de Josafá, em que ele fazia uso, de todos os recursos que Deus lhe dava para que ele pudesse estar envolvido na busca a Deus. E a beleza da vida e do personagem Josafá é que, além de ele fazer uso destes recursos, ou ele próprio buscar a Deus, ter o desejo de estar envolvido numa comunhão com Deus, ele assim também conduzia o povo à adoração. Ele conduzia o povo a temer a Deus. Então, este ponto é importante, muito incisivo dos irmãos, as irmãs, fazerem com os que estão aprendendo uma boa reflexão, é que muito além da nossa intenção de nós nos envolvermos num estado de comunhão com Deus, que nós possamos também fazer com que da nossa própria experiência outros sejam influenciados e motivados a esta atitude. E Josafá, ele foi um rei bom neste sentido. Se nós estivermos estudando futuramente outros reis nas lições posteriores, como também já vimos em lições anteriores outros reis, eles não tiveram praticamente o mesmo exemplo de Josafá. E é muito importante que os irmãos observem bem este ponto, porque a liderança, ela tinha uma atitude muito séria, muito responsável diante de Deus, que no caso seria um rei. Em casos anteriores ou posteriores a Josafá, quando um rei era mau, infelizmente ele conduzia o povo também conduzia o povo a esta atividade má, ou a esta atividade de afastar-se da comunhão com Deus e de se interessar-se pela palavra de Deus. Fato claro que nós vemos que, no mesmo tempo em que Josafá está reinando, está nas tribos do norte reinando Acabe. Até mesmo um rei que nós já estudamos alguma coisa sobre ele. Acabe, rei de Israel, ele unindo-se em matrimônio com Jezabel, ele praticamente não foi um rei que instruiu o povo na lei de Deus ou no temor de Deus. Fez totalmente o oposto. Ele permitiu que se introduzisse nos territórios das 10 tribos a idolatria de uma forma tão perversa que fez com que o próprio povo viesse a cochear entre dois pensamentos. É o fato que temos daquela palavra bíblica, onde Elias é levantado como um homem de Deus, como um profeta de Deus, para conclamar o povo a uma decisão muito séria, a decisão de parar de cochear entre dois pensamentos e servir unicamente a Deus e não servir a Baal. Baal, que naquele tempo representava o quê? A idolatria. Ou, de certa forma, não somente a idolatria representada num Deus daquelas nações daquele tempo, mas a idolatria também principalmente representada em qualquer outra coisa que leve o ser humano ao afastamento de Deus. Porque não é mais precisamente ou somente um ídolo em si, mas qualquer coisa que leva o ser humano ao afastamento de Deus, aquilo torna-se o seu próprio ídolo. Mas não foi o caso de Josafá. No caso de Josafá, as lições que os irmãos estarão estudando aqui a respeito deste servo de Deus, seria esta mais precisamente. Josafá foi um homem que temeu ao Senhor.
que honrou ao Senhor e conduziu o povo à adoração. Está bem? Aqui no capítulo 17 eu vou fazer alguns destaques para os irmãos e para as irmãs. Os irmãos vão poder ler o assunto a ser meditado quando se diz assim. Lá no capítulo de número 17, nós temos a seguinte palavra, verso de número 3. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o seu reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Então, temos estas palavras dos versos 3 ao verso 6, que são uma realidade. Isto está dentro da própria lição, no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, dentro da própria lição, está aqui para nós a palavra de Deus. Qual foi a atitude de Josafá? Os irmãos vejam bem que o que trouxe de consequência isto tudo, esta atitude de Josafá, ele buscando a Deus, buscando fidelidade ao Senhor, manifestando presencialmente diante do povo toda esta fidelidade, a consequência foi que Deus o abençoou de tal forma que confirmou o reino na vida de Josafá. Um fator importante é que se diz assim, que ele buscou ao Senhor. E por ele buscar ao Senhor, está no verso de número 3, irmãos, notem bem. E o Senhor foi com Josafá. Então, é um dos incentivos dentro da palavra de Deus, que os irmãos podem estar meditando com eles, né? Com os adolescentes, com os juvenis, que este interesse sincero na busca da comunhão com Deus fará com que o Senhor seja com aquela pessoa, ainda que seja de uma forma subjetiva de falar, mas de uma maneira objetiva, ou seja, o Senhor será com eles, ajudando, consolando, confirmando os passos, abrindo portas, dando direcionamento. Isto é muito importante. E sempre que nós temos referências bíblicas que nos mostram essa realidade, isso de certa forma pode acrescentar em nós fé também e esperança nas promessas de Deus. Então Josafá, ele foi assim. E um destaque no verso 3, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Se os irmãos notarem e façam lembranças com eles, sempre que puderem, porque este é um personagem bíblico também muito falado entre o povo de Deus, é Davi e suas experiências. E Davi, não é? No início de sua vida, num sentido assim, quando a palavra fala a respeito de Davi e sobre a maneira como Davi se conduzia, o que temos lá no princípio de tudo é que Davi temia muito ao Senhor. E sempre quando, anos e anos, até mesmo séculos depois de Davi, surge algum personagem bíblico, seja um rei ou qualquer outro, que mostra-se piedoso ao Senhor, logo se dá esta palavra, que andou nos primeiros caminhos de Davi, ou fez como fez Davi. Como fez Davi? Aí os irmãos também podem despertá-los nesta meditação tão boa, tão maravilhosa, não é? Que Davi, ele era um homem que temia o Senhor, ainda antes de ser ungido rei por Samuel, quando ainda pastoreava o rebanho de Jessé, ali nas regiões, não é? Nos campos, nos pastos, ele já temia ao Senhor, Davi já honrava ao Senhor. Então, quando fala-se de Josafá, a expressão do verso 3 é, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Irmãos, vejam que coisa bonita. Se ele andou nos primeiros caminhos de Davi, também os primeiros caminhos de Josafá eram caminhos trilhados na presença de Deus, não é? Esta é uma linda palavra, andar nos caminhos do Senhor, andar pelos caminhos do qual o Senhor planeja para a pessoa. É muito maravilhoso. O verso de número 4, buscou a Deus, ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Isso é muito importante, vamos notar bem o destaque. O rei de Israel, um rei após o outro,
envolvido na malignidade, envolvido em tantas coisas ruins e conduzido o povo à idolatria, à perversidade, ao afastamento de Deus. Mas a palavra de Josafá aqui é que ele andou nos caminhos de seu pai, buscou ao Deus de seu pai e não andou segundo as obras de Israel. Ou seja, Josafá, ele deixou de lado tudo aquilo que poderia chamar a sua atenção no sentido da idolatria, conforme as tribos do norte. Está bem, meus irmãos? Também temos um outro fato importante, porque dentro de todas as situações que são meditadas a respeito dos reis de Israel e também dos reis de Judá, embora Josafá foi um rei muito abençoado, uma referência de fidelidade, de sinceridade a Deus, nós temos uma única questão que aí os irmãos podem fazer uso dela para efeito assim de uma meditação bíblica. Uma fraqueza de Josafá, uma falha de Josafá. É o que nós temos aqui no capítulo de número 18, é um fato que nós vamos aqui meditar com os irmãos, quando se diz assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo. Seremos contigo nesta peleja. Então está aqui. Já no capítulo 18, irmãos, é uma coisa tão interessante que os irmãos podem meditar com eles também, que as mesmas pessoas a quem Deus honra, pelo fato de que a honra de Deus sobre a vida desta pessoa vem como uma consequência da fidelidade daquela pessoa para com Deus, a mesma pessoa a quem Deus honra, Deus não deixa de revelar as suas falhas e as suas fraquezas, e até mesmo de repreendê-las. É o caso de Josafá. O Senhor honrou a Josafá, mas, no entanto, Josafá vindo a fraquejar, irmãos, notem bem que a fidelidade da palavra de Deus é algo tão tremendo, isso é um destaque que os irmãos podem meditar com eles. A fidelidade da palavra de Deus. A mesma pessoa a quem Deus honra, Deus também não omite suas falhas e fraquezas. Isto aconteceu a Davi. Davi foi um homem que seguiu uma linha ascendente de fidelidade e santidade diante de Deus. A mesma coisa aconteceu a Davi, porque assim que Davi pecou, transgrediu, também a fidelidade da palavra de Deus não ocultou isto de Davi, mas revelou-nos o seu pecado, quando ele, infelizmente, caiu em adultério, caiu na tentação do adultério e ainda assim de ser um homem culpado pela morte de Urias. E aqui Josafá, irmãos, notem bem que tudo começa belo, bonito, não é? Então os irmãos apresentem a eles a necessidade da constante vigilância. Se alguém desfruta de comunhão com Deus e através disso é honrado por Deus, é abençoado por Deus, ele deve estar constantemente numa atitude de vigilância contra todas as astutas ciladas de Satanás. Neste caso, no capítulo 18, que faz parte da lição, os irmãos meditem com eles. Acabe era um rei maligno, esposo de Jezabel. Ele, junto com Jezabel, institucionalizaram a religião oficial a Baal nos territórios do norte, negando a palavra de Deus e negando o próprio Deus. Onde eu disse, Deus levantou Elias para confrontá-los. Então Acabe era um homem ímpio, era um rei mau. E Josafá, um homem piedoso, um homem justo e santo, aparentou-se com Acabe. E agora ele foi instigado, coagido por Acabe a envolver-se com ele numa peleja, numa guerra. Ou seja, aquilo era um desejo pessoal de Acabe, ir a esta peleja para tomar um território chamado Ramote de Gileade, que noutrora havia sido das 10 tribos, ou do território de Israel. E Josafá aceitou o convite. Ele não deveria ter feito isso. Como homem piedoso, como homem santo de Deus, como um homem que desfrutava de comunhão com Deus, um homem a quem Deus exaltou, ele deveria ter se conduzido prudentemente, vigiado e não aceitado o apelo.
Por que nós poderíamos dizer que Josafá tenha aceitado? Pode ter ocorrido uma questão pessoal envolvida nisso, ou seja, o fato de Josafá aparentar-se com Acabe, ele sentiu-se na obrigação de atender o chamado ou o pedido de Acabe para participar desta guerra. Porém, isto foi mal aos olhos do Senhor, porque nós temos uma palavra que está no capítulo 19, que é aqui nós vamos encerrar esta lição, para que tenhamos como uma boa instrução a vida de Josafá. Capítulo 19, irmãos, observem bem. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles a quem o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Então está aqui. Aqui nós vamos finalizarmos a nossa instrução dizendo aos irmãos o seguinte: irmãos, façam uso disso para uma boa instrução aos juvenis, aos adolescentes. Josafá é um sinônimo, é uma demonstração clara de vida em comunhão com Deus, mas, no entanto, é necessário uma extrema vigilância. E o que aconteceu? Josafá, ele se uniu a um homem ímpio, aceitando o seu pedido para envolver-se numa guerra, que era mais um desejo pessoal do rei Acabe, e acabou que ele foi repreendido pelo Senhor da seguinte maneira: devias tu ajudar aquele a quem o Senhor aborrece? Deus aborrecia Acabe, porque Acabe estava envolvido na idolatria. E Josafá, como um homem separado por Deus, para instruir o povo a amar a Deus, ele não deveria envolver-se com a impiedade, ou fazer-se envolvido de uma maneira direta com um homem idólatra como Acabe. E nisto aconteceu que ele recebeu uma severa repreensão de Deus, e Deus dizendo que haveria de enviar um castigo sobre ele. Então, os irmãos, notem bem, procurem extrair isso. A piedade de Josafá é muito linda, a instrução da vida de Josafá, a referência que foi este homem, mas contudo, a palavra de Deus é tão fiel que ela não omite a sua queda, que foi neste sentido e que foi repreendida. E que assim o Senhor abençoe a vida dos irmãos na instrução sobre a piedade de Josafá. Amém.